Você já pensou no que aconteceria se, por apenas 7 dias, decidisse abandonar a gentileza automática e agir como se o respeito precisasse ser conquistado a cada gesto? Se por uma semana trocasse o desejo de agradar pela disposição de incomodar? Foi isso que eu fiz. Durante 7 dias, mergulhei na mente de Nicolau Maquiavel. Não como quem estuda um tirano à distância, mas como quem incorpora o pensamento de um estrategista em plena selva moderna, sem máscaras, sem promessas. Apenas o jogo cru da influência, da percepção e da ação calculada. Cada passo virou-se um teste, cada silêncio, um movimento deliberado, cada olhar, uma tentativa de ler o tabuleiro humano em tempo real. E o que eu descobri foi mais brutal e mais libertador do que qualquer teoria política. Porque Maquiavel não fala apenas de príncipes. Ele fala de você, tentando se fazer respeitar, em um mundo que confunde bondade com fraqueza. Fala de mim, tentando ser assertivo sem perder a alma. Durante esse experimento, entendi que o poder verdadeiro não está em dominar os outros, mas em não ser dominado pelas próprias ilusões. E que o respeito não nasce da gentileza forçada. Ele nasce da coerência. Nasce quando a sua postura diz mais do que qualquer palavra. Neste vídeo, eu vou te contar o que acontece quando você decide parar de pedir permissão e começa a escrever as regras do seu próprio jogo. 7 dias foram o suficiente para que eu nunca mais voltasse a ser o mesmo. Maquiavel usava-te a palavra virtude não como sinônimo de moralidade, mas como força de caráter, ousadia, potência. É a capacidade de tomar decisões quando os outros hesitam. Durante o experimento, percebi que muitos conflitos diários não exigem respostas certas, exigem postura. Na fila, no trabalho, em conversas difíceis. Quando você age com presença e intenção, a realidade responde. É como se o mundo estivesse esperando que alguém assumisse o volante. Virtude é isso, a disposição de se mover, mesmo sem garantias, de sustentar o olhar, de dizer não, de não negociar seus limites em troca de afeto. E a verdade, ninguém te ensina isso. Você precisa descobrir, vivendo, o papel do acaso nas conquistas, mas nem tudo está sob controle. Fortuna para Maquiavel é como um rio caudaloso. Pode ser desviado, mas nunca totalmente contido. Nos momentos em que o imprevisível bateu à porta, um atraso, uma crítica, uma perda de controle, só havia uma escolha: adaptar. Foi aí que percebi. A preparação silenciosa dos dias anteriores era o que me mantinha de pé. Você não pode prever a sorte, mas pode estar pronto quando ela mudar de lado. A sorte não escolhe os mais simpáticos, ela escolhe os mais atentos. O verdadeiro poder não está só em agir, nem só em aceitar o acaso. Está em dançar entre os dois. É como atravessar uma ponte de corda, firmeza nos pés, flexibilidade no corpo, naquele equilíbrio instável entre decisão e entrega. Algo em mim amadureceu. Porque viver com virtude é ter coragem de agir e aceitar a fortuna. É ter humildade para aprender com o que não se controla. Quando os dois se encontram, a vida começa a responder de forma diferente. Logo nos primeiros dias do experimento, percebi algo que muda tudo. Se você não impõe limites, alguém os impõe por você. Agir como o leão não significa gritar, dominar ou esmagar. Significa marcar território. Com silêncio, com firmeza, com clareza de intenções. Um simples "isso não funciona para mim", dito sem raiva, mas com convicção, muda toda a energia de uma relação. Ser leão é suportar o desconforto de ser mal interpretado, para não se perder tentando agradar. É saber que respeito vem antes da simpatia e que quem te respeita, te escuta. Navegando pelas sutilezas, mas há momentos em que a força bruta vira ruído. E aí, entra a raposa. A raposa observa em silêncio. Ela não reage.
ela calcula. Em discussões delicadas, aprendi a ouvir antes de rebater, a fazer perguntas em vez de impor verdades. A diplomacia da raposa não é submissão, é estratégia, é o jogo da influência sutil. Um gesto, uma pausa, um comentário aparentemente inocente que muda o rumo da conversa. A raposa não vence por força, mas por leitura. Ela entende o jogo antes de entrar no tabuleiro. No fim da semana, percebi: o verdadeiro poder nasce da fusão. Leão e raposa, convivendo dentro do mesmo corpo. Firmeza com empatia. Autoridade com escuta. A liderança mais respeitada não é a que grita mais alto, é a que sabe quando falar e quando apenas olhar. Ser leão o tempo todo te torna temido. Ser raposa o tempo todo te torna suspeito. Mas quando você alterna com consciência, os outros sentem algo raro: confiança. Durante o experimento, ficou claro: não importa quem você é, importa o que os outros veem. Pode parecer superficial, mas é humano. As pessoas interpretam sinais, não intenções. Um simples detalhe, tom de voz, postura, até o silêncio, pode mudar completamente a leitura que fazem de você. Maquiavel sabia disso. E é por isso que ele dizia: é mais importante parecer virtuoso do que sê-lo. Duro? Sim. Mas na prática, foi assustador ver como pequenas mudanças na minha apresentação moldaram a forma como eu era tratado. No fundo, o mundo reage à sua encenação, não à sua essência. E então veio o impasse. Até que ponto é possível ser estratégico, sem se trair? Como manter a integridade, ao mesmo tempo em que se constrói uma imagem? Essa tensão foi constante. Havia momentos em que ser direto parecia certo, mas o contexto exigia sutileza. Outros em que calar era prudente. Mas a verdade pulsava por dentro. A resposta que encontrei não foi simples. Autenticidade não é dizer tudo o tempo todo. É dizer o que importa, da forma que constrói e não destrói. Ser estratégico não é ser falso, é ser consciente. Percebi que quando suas palavras, atitudes e energia estão alinhadas, você não precisa se explicar tanto. As pessoas sentem. A imagem deixa de ser uma máscara e se torna um espelho. E nesse espelho, elas veem firmeza, veem clareza, veem alguém que sabe o que quer e, por isso, respeitam. Gerenciar a percepção não é manipular, é cultivar coerência. E a coerência é a linguagem secreta da confiança. Em um dos dias mais desafiadores da semana, precisei dizer não a alguém próximo. Não por ego, nem por orgulho, mas por clareza de propósito. A sensação foi dura. A dúvida veio como uma onda. Será que fui frio demais? Mas internamente, algo me dizia: proteger o que é essencial exige cortes cirúrgicos. Maquiavel não romantiza o poder. Ele sabe que, às vezes, o que é necessário não é agradável. A liderança verdadeira começa quando você para de buscar aprovação e começa a agir com intenção, mesmo que isso custe sua popularidade. Cada ação tem um preço, e durante o experimento não foi diferente. Algumas decisões reverberaram por dias. Olhares atravessados, silêncios carregados. Mas ao assumir essas consequências com maturidade, algo se reorganizou internamente. Maquiavel não falava de crueldade gratuita. Ele falava de responsabilidade radical, de aceitar que suas escolhas moldam o mundo e que você não pode fugir disso. Viver com consciência é bancar as consequências do que se escolhe, sem vitimismo, sem desculpas. O dilema moral apareceu com força: agir de forma estratégica compromete meus valores? A resposta que emergiu foi sutil. Não se trata de escolher entre ética ou resultado, mas de agir com estratégia sem trair o que sustenta sua dignidade. É um fio tênue, mas é nele que mora a verdadeira liderança. Não se trata de vencer a qualquer custo,
Trata-se de alinhar intenção, impacto e verdade. Porque quando você combina eficácia com consciência, o respeito não é apenas conquistado, ele se transforma em legado. Se há uma habilidade que transforma completamente sua forma de se relacionar, é observar com profundidade. Durante o experimento, comecei a prestar atenção não no que as pessoas diziam, mas no que evitavam dizer, nos gestos que se repetiam, nos olhares que fugiam, nos silêncios carregados de significado. E aos poucos, os padrões começaram a surgir. A raiva mal disfarçada, a insegurança disfarçada de arrogância, a carência escondida na generosidade excessiva. Maquiavel entendia que quem observa, governa. Porque entender as motivações ocultas é enxergar o jogo por trás das palavras. Subtópico 2. Empatia estratégica, conectando-se genuinamente. Mas a observação não é apenas ferramenta de controle. Ela pode ser ponte. Quando você enxerga a dor do outro, mesmo que ele não a confesse, você se conecta em um nível que dispensa máscaras. Usei isso durante a semana e vi como a empatia, quando não é ingênua, é revolucionária. É possível ser empático e firme, afetivo e claro. A empatia estratégica não manipula, ela revela. Porque quando você entende o mundo interno do outro, suas decisões se tornam mais eficazes e mais humanas ao mesmo tempo. Cada pessoa é um universo com uma chave própria. E quanto mais você tenta usar a mesma abordagem para todos, mais portas permanecem fechadas. Percebi que adaptar a forma de falar, o ritmo, o nível de exposição, não é falsidade, é inteligência emocional. É entender que conexão não é sobre ser compreendido, é sobre tornar-se compreensível. E nesse ajuste fino, nasce a verdadeira influência. Porque quem sabe se adaptar, sabe permanecer. E quem permanece, constrói. Nenhuma estratégia externa funciona se você não conhece o próprio campo interno. Ao longo da semana, fui forçado a encarar uma pergunta incômoda. Por que estou fazendo isso? Era sede de respeito? Medo da rejeição? Vontade de provar algo? A verdade é que muitas de nossas ações calculadas são, na verdade, impulsos disfarçados. Autoconhecimento não é só saber o que você sente. É saber o que te move. Quando ninguém está olhando, é parar e perguntar: o que estou tentando proteger com esse gesto? Porque liderança sem consciência é só vaidade disfarçada de poder. Teve momentos em que fui criticado, em que fui mal interpretado. A antiga versão de mim teria recuado ou se calado, mas escolhi sustentar, respirar, ficar em pé. A resiliência emocional não nasce da insensibilidade, nasce da maturidade. É olhar para o caos e dizer: eu não sou isso, mas posso atravessar isso. Maquiavel falava de controle externo, mas o verdadeiro controle começa dentro. Quando você não se afoga na própria reatividade, quando a emoção vem e você sente, mas escolhe não ser dominado por ela. Ao final do experimento, percebi que a maior transformação não foi no olhar dos outros, foi no meu. Percebi que liderança não é sobre controlar, é sobre sustentar. Não é sobre vencer disputas, é sobre vencer repetições internas que te mantêm pequeno. Cada dia foi um espelho, cada interação, uma aula sobre mim mesmo. E no fim, entendi. A jornada do poder começa com a pergunta mais simples e mais corajosa que alguém pode fazer a si mesmo: quem estou me tornando? Algo curioso aconteceu nos últimos dias do experimento. Sem querer convencer, sem precisar argumentar, notei que pessoas próximas começaram a mudar o tom ao falar comigo. Mais atenção, mais respeito, mais escuta. E percebi: influência verdadeira não exige palco. Ela se manifesta no silêncio entre os gestos, no que você é quando acha que ninguém está reparando. O exemplo é uma semente que brota sem alarde, mas transforma o solo ao redor. E nesse momento, entendi o que Maquiavel omitiu. O poder mais estável é o que inspira
Ao compartilhar o que estava vivenciando, notei algo ainda mais forte. Outros começaram a refletir sobre suas próprias posturas. Amigos, colegas, parceiros. Não porque eu ensinei, mas porque me expus. Mostrar a vulnerabilidade do processo gerou conexão. E conexão gera mudança. A liderança mais potente é a que desperta líderes. É a que acende consciências adormecidas com pequenas provocações, com perguntas certas, com escuta ativa. Porque quando você vira espelho, o outro se vê. E quando se vê, começa a se transformar. Ao final de tudo, a pergunta que ficou não foi: quantas pessoas me seguiram? Mas sim: o que ficou diferente depois da minha presença? Legado não é fama, é coerência repetida no tempo. É quando sua postura vira referência, não por ser perfeita, mas por ser real. E ao viver 7 dias com consciência estratégica, entendi que o respeito não se exige, ele se constrói. E o impacto não se mede em números, se mede em memórias que carregam sua presença mesmo depois que você parte. Conclusão: 7 dias, infinitas lições. Viver 7 dias sob a lente maquiavélica foi mais do que um experimento. Foi um espelho que não perdoa ilusões. Descobri que o poder, longe de ser tirania, é clareza. É saber o que você está fazendo e por quê. Descobri que o respeito não é uma conquista de gritos, mas de coerência silenciosa. E que toda influência começa com autocontrole. A semana me mostrou que a vida é um jogo, mas não um jogo de dominação. É um jogo de consciência, de perceber cada movimento, cada palavra, cada escolha, como um ato estratégico que também pode ser sagrado. No fim, não saí desse experimento mais duro. Saí mais lúcido, mais inteiro, mais fiel à minha essência, mas agora com ferramentas para proteger essa essência em um mundo que testa limites o tempo todo. 7 dias bastaram para entender que o verdadeiro poder não está em mandar nos outros, está em não se abandonar. E quando você lidera a si mesmo com propósito, estratégia e integridade, o mundo começa a responder com o único retorno que realmente importa: respeito duradouro.